Existem dois desejos que são os principais entre todas as pessoas. O primeiro deles é o dinheiro. Todo mundo quer essa energia do dinheiro. E o segundo deles é o relacionamento. Então todo mundo permeia por esses dois desejos para que entre numa nova realidade onde esses desejos fluam naturalmente para a vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas tendem a buscar isso. E o que acontece entre buscar uma nova realidade? O que é a nova realidade? O que sou eu estar pensando em entrar numa nova realidade? A questão é o seguinte: nova realidade é um termo que nós falamos, pois essa realidade já é existente. Se aquilo fala no seu coração, quando você fala, eu tenho sonho de ter o carro tal, de ter a moto, de morar num lugar assim, viajar, tudo isso são desejos que já estão dentro do seu coração. Quando você fala, você sente, né, aquele entusiasmo, aquela alegria, pois você já vive isso em uma realidade, já é um potencial. Porque, como nós já vimos, todos nós somos feitos de átomos. E o átomo, ele em sua composição tem mais vazio, tem mais vácuo, ou seja, possibilidade do que matéria. Então, você é a pequena matéria lá dentro do átomo, vamos fazer essa analogia, o resto é possibilidade. Então, essa possibilidade, ela já existe. O que te distancia disso, até porque tudo já foi criado, né? Já está dito isso na Bíblia. Então o que está te distanciando de tudo isso não é uma ilusão, não é uma técnica. O que está te distanciando é exatamente a sua frequência, a sua vibração, ou seja, é energia. Então essa energia você tem como ajustar, alinhar para essa direção dessa realidade que você deseja à medida que você vá mexer na sua energia, na sua vibração, na sua frequência. E isso só acontece quando eu mudo a minha identidade, né? Freud e também o Jung já chegaram nesse ponto de que você precisa entender o quê? Você já tem Deus em você. Na Bíblia, Jesus fala, vós sois deuses. Por quê? De acordo com Freud, você tem o id, que é o seu ser primitivo dentro de você, aquele ser primitivão mesmo, reptiliano, né? Aquela parte reptiliana do cérebro, aquele que tem os desejos mais primitivos possíveis. Comer, né? A libido, enfim. Então, esse é o id. É aquela tua parte mais animalesca, o que a gente não pode descartar. Depois nós temos o ego como intermediário do superego. E quem é o superego para Freud? Né? Que ele citava alma como um termo. Então, esse seria o nosso eu mais elevado, ou seja, o nosso Deus. Como diz na Bíblia, vós sois deuses. Então, nosso superego é o nosso juiz divino, vamos dizer assim. E para o nosso Jung, né, também temos o nosso eu elevado. Então, a questão é o seguinte: você já tem Deus em você. Você só precisa entender que, assim como o ego, vamos fazer essa analogia, assim como o ego, o nosso corpo, ele serve de interseção entre matéria e espiritual. E o ego é a mesma coisa. Ele tem que ser aprendido a usar. Por quê? Porque se eu for só pelo ego, se eu for um ser egoísta, pensar só em mim, as coisas tendem a não fluir, as coisas tendem a estacionar, ficar na escassez e prejudicar. Quando eu venho e entrego um vídeo como esse para você entender que você tem o seu potencial, e essa é a nossa natureza aqui, é o que a gente precisa entender. Só que muitas pessoas estão pelo ego. E quando você vê onde tem maior dificuldade na vida, né? Qual é a classe social que tem maior dificuldade e que ela é a maior? Por quê? Não é porque eles não são escolhidos ou desprivilegiados, mas onde eles nasceram, onde as pessoas nascem com maior dificuldade, assim como as que nascem com mais potencial de se desenvolver, a questão é o seguinte: o corpo é um só. E a função que um tem, o outro tem também.
Só que um tem mais acesso a conhecimento, o outro vai ter que lutar um pouquinho mais para ir atrás desse conhecimento, vai ter que ter uma boa vontade, uma disposição. Mas a questão é o seguinte, todos devemos saber o nosso papel aqui, que o nosso corpo, ele está intercambiando entre, ele faz essa interseção entre matéria e espiritual. Dentro de nós temos todas as ferramentas para isso, hormônios, temos a pineal, temos essa questão do ego, superego, o id, porque um dá impulso para fazer as coisas, o outro tem o eu superior, Deus em ação, né? Nossa pineal aí para falar isso tudo, e o ego ele está aqui para estar o quê? Ali no meio, fazendo essa ligação entre um e outro, mas não para ser egoísta, porque o ego ele nos serve muito na infância para que a gente se proteja. O ego ele serve como fator de proteção. Agora o que você precisa entender é o seguinte, Jesus estava o tempo inteiro o quê? Lidando com tudo isso de uma forma muito sábia, e ele veio nos ensinar exatamente isso. Por isso que ele fala, vós sois deuses, você tem o reino dentro de você, o reino está dentro de nós. Ele sempre falou isso, porque ele veio ensinar o que nos foi esquecido. Foi esquecido quando chegamos aqui, mas todos nós temos esse potencial infinito dentro de nós, mas precisamos trabalhar ele. E o que está por trás desse potencial? A nossa identidade. Então o nosso corpo vem aqui fazer essa ligação, esse alinhamento, e a nossa identidade, ela nos revela o quê? Comportamentos, pensamentos, sentimentos, direcionamento. Então, se eu tenho uma identidade no qual eu me acho vítima, eu me acho uma pessoa incapaz, sem potencial, então isso tudo vai trazendo para você realmente a incapacidade, porque é assim que você se vê, então é assim que você se afirma, é assim que é o seu autoconceito. Então não tem como você estar fazendo essa intercambiação. Então quando é que nós vamos entender que quando Jesus fala, vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, já está dentro da gente. Precisamos entender que o ego está ali para alinhar e intercambiar. O corpo está aqui também para a mesma coisa, podemos fazer essa analogia entre matéria e espiritual. Então, se dentro da minha cabeça temos o superego, né, significa, ou então para Jung, o self, que significa o quê? Deus em ação dentro de nós. Nossa comunicação, nossa conexão com o divino. Então, quando eu pego o ego e só uso o ego, ou seja, tudo para o meu bem, tudo sobre mim, né, aquelas pessoas que acham que eu sou o protagonista, não, nós viemos aqui para contribuir. Eu preciso olhar para mim como um ato de protagonismo no sentido de que, e até egoísta, no sentido de que, para que eu tenha todo esse conhecimento e todo esse livre acesso entre eu e o espiritual, eu preciso pensar em mim primeiro. Porque tudo começa em termos de transformação pessoal, identidade. Então, primeiro eu preciso entender que para que eu contribua com alguém, o meu eu tem que estar definido para mim. Mas eu não sou protagonista do mundo. Não, eu estou aqui para contribuir. Quem pensa em protagonismo é um narcisista. Então, quando eu paro para pensar que a massa, a grande massa, né, a que menos tem essa preocupação em estar trabalhando o seu eu, elas é que têm mais problemas de escassez, porque elas estão atuando no ego. O ego atua sobre traumas, medos, angústias, passado. Então, essa grande massa, elas têm muito problema, porque elas não desenvolvem a si mesma, tanto na matéria quanto espiritualmente. Então, esse tipo de pessoa não consegue manifestar a realidade que deseja, porque ela não consegue mudar a sua identidade. Então, quando eu vou manifestar a realidade, sou eu me manifestar numa frequência exata para aquela realidade que eu desejo, que ela já existe. Por isso que eu tenho sonhos com ela, por isso que eu penso nela, por isso que eu desejo ela. Então, a grande massa, ela só consegue que arrumar cada vez mais problemas e doenças, porque elas não desenvolvem-se o eu, o self, né? O superego. Então, quando você para pensar nisso, você entende que por trás de tudo isso, lá nos bastidores, onde tudo acontece, está a sua identidade, o seu autoconceito, que é onde mora realmente
a sua transformação, porque o resto você vai aprender a transmutar, assim como Jesus fazia. Ele transmutava tudo. Ele não fugia das pessoas com problemas, ele não fugia das pessoas pobres, ele não fugia dos hipócritas, ele não fugia de ninguém. Por quê? Porque ele sabia que aquela pessoa ia vir densa para perto dele e ele iria fazer o quê? A transformação, a transmutação de elementos. Ele sabia fazer isso magicamente, pois ele estudou para isso, ele veio como uma pessoa enviada para estudar e ensinar a gente. Então, ele era um grande mestre nosso. A questão é o seguinte, você precisa entender isso, porque quando eu vou manifestar minha realidade, minha nova realidade que já existe, mas vai ser nova no sentido de que eu vivo hoje isso aqui, então eu vou viver uma nova. Você precisa entender isso. E quando Jesus afirmava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ali ele não estava falando que ele é Deus e que ele é soberano entre todos, porque ele veio aqui para ensinar. Ele está ali fazendo um mantra sobre a sua identidade, porque ele sabia que ele estava trazendo o quê? O caminho. Ele estava relembrando a gente disso tudo. Eu sou a verdade, eu trago a informação necessária para eles. Então ele tinha que reafirmar quem ele era o tempo todo, a sua identidade, para que ele não caísse, para que ele não perdesse o sentido. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu trago vida para eles. Eu vou trazer vida para eles através da verdade e do caminho que eles precisam seguir, pois é esse o caminho, para que eles não se percam. Então, quando a gente fala sobre isso, por isso que a gente precisa entender que a manifestação por trás dela tem o quê? Uma identidade. E que a maioria está operando numa identidade egóica, a maioria está operando numa identidade de sofrimento, que não é verdade. Então você precisa se recordar de quem você é. Quem eu sou em essência? Quem eu sou em essência? Não é difícil, Jesus fazia isso o tempo todo, não é difícil. Você precisa entender quem é você em essência. Por isso que a maioria das pessoas quer ensinar, eu vou ensinar a cocriação da realidade baseado em afirmações. Afirmações por quê? O que vale uma pessoa afirmar que ela é isso ou aquilo se a identidade dela não comporta essa afirmação? Não tem como. Então, quando você faz uma afirmação aleatória baseada numa identidade fraca, ela não vinga. É como uma terra infértil, É como uma terra infértil. É separar o joio do trigo, como diz na Bíblia, porque você precisa entender qual é a situação, qual é a hora certa, em que momento você faz as coisas. Porque se eu falo para mim que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu não me sinto isso, qual é o impacto que tem isso? Agora, eu falar isso e trabalhar isso o tempo inteiro, aí sim, aí eu estou me relembrando, me recordando da essência que eu sou aqui e o que eu estou fazendo. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito único e temos um propósito em comum que é esse, é recordar que tudo já está dentro de nós, que nós somos contribuintes aqui, fator de contribuição. Eu não sou aqui a protagonista do bairro, da vida, da loja, do que quer que seja. Eu sou uma essência. Eu tenho uma essência de uma centelha divina e vim cooperar de alguma forma. E é isso que você precisa saber, primeiramente, para que você possa estar manifestando a sua realidade. Se fez algum sentido isso aqui para você e você deseja aprender, temos vagas na minha mentoria Manifeste. São 3 meses trabalhando junto comigo individualmente. Se você deseja saber mais, o primeiro link que tiver aqui na legenda é sobre a Manifeste. Então você clica lá, deve ter um questionário para você preencher, você preenche que eu vou entrar em contato diretamente com você. Então, deixe sua curtida, compartilha.